a igreja de Filadélfia. Obrigado, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Na semana passada, nós estudamos a carta à igreja em Sardes. E hoje, nós vamos estudar carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra de Deus: carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que eu farei vir prostrar-se aos teus pés, a conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra realizada neste momento. Que a Tua palavra traga revelação aos nossos corações, que traga aprendizado, Senhor, para nós nessa noite, e que possamos sair daqui um pouco mais ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos prestes a terminar as cartas às igrejas, né? Os irmãos sabem, são 7 cartas e nós já estamos na 6ª. Hoje estamos na 6ª carta e é interessante porque cada igreja, cada carta que foi enviada tem a sua particularidade. Durante todo esse percurso que nós estamos tendo, nós podemos ver o Senhor Jesus se representando para a sua igreja e dizendo que conhece a sua igreja, dizendo que passeia no meio da sua igreja, que tem a igreja na sua mão. Se você vê em todas as cartas que nós lemos anteriormente, Cristo vai se apresentar para a igreja dizendo assim: olha, quem está falando sou eu, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, os 7 castiçais, que passeio no meio da sua igreja, que conheço a minha igreja, que ela é minha igreja, né? Então, Cristo está se apresentando para a sua igreja, dizendo que conhece a igreja e conhece o lugar onde ela está. Cristo conhece o lugar onde ela está plantada. Vai ter cidades que o Senhor Jesus vai dizer que essa cidade é onde habita o trono de Satanás, né? Cristo vai dizer que aquela cidade é uma cidade que é uma cidade pagã, que é uma cidade idólatra. Cristo sempre vai dizer que conhece a sua igreja, passeia no meio da sua igreja e sabe aonde a igreja está localizada. Se você perceber, das 7 igrejas, 4 delas, Cristo vai falar uma repreensão e uma exortação, uma orientação. 2, Cristo
vai apenas tecer elogios, não vai fazer repreensão. Uma delas é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, Cristo vai apenas elogiar, Cristo vai apenas falar as características daquela igreja. Outra igreja que Cristo só tem elogios, qual é a igreja? Quem lembra? A igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna, Cristo vai apenas tecer elogios a ela. E tem uma igreja que Cristo apenas vai fazer repreensão. Isso não vai fazer elogio nenhum, porque ela está extremamente com problemas, que é a última igreja que nós vamos ver, que é a igreja de Laodiceia. Então, Cristo vai trazer à igreja de Filadélfia, essa igreja que nós vamos falar hoje, elogios. Vai também se utilizar de artifícios simbológicos, né, simbólicos, para falar com a sua igreja. E nós podemos entender que a igreja de Filadélfia é a cidade mais nova de todas as outras. É a mais recente criada. Foi fundada ali em meados de 160 a 170 antes de Cristo, não é? Pelo rei, eu até anotei aqui o nome do rei. O rei Eumenes II, e ele vai colocar o nome dessa cidade como Filadélfia, né? E a cidade tem esse nome porque significa aquele que ama o seu irmão. Literalmente, o significado da palavra Filadélfia significa aquele que ama ao seu irmão, porque o rei fundou essa igreja em homenagem ao seu irmão, ao irmão dele, que iria vir governar aquela cidade depois deste rei. Então, a cidade de Filadélfia é uma cidade muito, vamos dizer assim, muito estratégica, porque ela estava localizada em um ponto muito importante para o acesso ao todo o Oriente. As pessoas que iam ter acesso ao Oriente, consequentemente, passavam pela cidade de Filadélfia. Por isso, Cristo vai dizer que nesse texto que tem uma porta aberta diante de ti, que esta porta é representada como uma porta, vamos dizer assim, uma possibilidade, é uma ferramenta de expansão do Evangelho de Deus. Aquela cidade era uma cidade extremamente estratégica. E aí Cristo, quando vai tecer os seus elogios para essa igreja, ele começa no verso 7 dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, Cristo vai falar algumas coisas interessantes, a gente vai ver. A primeira coisa que Cristo vai dizer é que ele tem nas suas mãos a chave. E a chave aqui representa a autoridade. Aquele que fecha e ninguém, aquele que abre e ninguém. Então Jesus está dizendo que sobre ele, sobre o nosso Deus, está a autoridade, a chave de Davi. Aquele que abre, que ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. E aí ele vai dizer: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E aí a segunda coisa interessante, o segundo símbolo que Cristo traz depois de chave, é o símbolo da porta. Porque perceba, ele tem na mão o quê? E a chave faz o quê? Abre uma porta, né? Abre a porta. E Cristo está dizendo: olha, eu coloquei diante de ti a porta aberta. Diante de você está uma porta aberta. E no versículo anterior ele vai dizer: essa chave que eu tenho na minha mão, eu abro e ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém abre. E aí essa porta que Jesus está dizendo é a porta da possibilidade da expansão do Evangelho. Na igreja de Filadélfia estava a porta aberta para a passagem do Evangelho para todo o Oriente.
Então, aquela cidade era uma cidade extremamente estratégica, porque sobre ela as pessoas tinham que passar, e por ali estava a porta que Cristo tinha colocado para expandir o seu evangelho sobre todo o Oriente e, consequentemente, sobre todo o mundo. Quer ver você entender como era estratégica a cidade de Filadélfia? Quando nós, não sei se aqui alguém já foi à Bahia, ou já foi a algum lugar mais distante após a Bahia, Minas Gerais, não de avião, mas de ônibus ou de carro. Já foi, irmão Bênia? Você vai passar por uma cidade da Bahia que é Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade extremamente estratégica. Por quê? Porque você, para ir para o restante dos estados, e tem que passar por ela. Então, é um lugar que tem muito caminhão. Por quê? Porque ali, não é aquela cidade, é uma cidade onde as pessoas param para fazer comércio, para reabastecer, para seguir o seu caminho para outros cantos do país. Então, podemos dizer assim que, se nós fôssemos expandir a nossa pregação pelos estados do sul do país, nós iríamos passar por Feira de Santana, e Feira de Santana estaria ali a porta aberta para que a gente pudesse expandir o evangelho do Senhor. Então, Filadélfia é basicamente esse contexto dessa cidade estratégica para o evangelho de Deus naquela cidade. E o Senhor continua dizendo: ponho diante de ti esta porta. Então, porta representa o quê? Porta representa oportunidade da expansão do evangelho de Deus. Amém? Chave representa o quê? A autoridade do evangelho do Senhor está na mão dele. Ele tem o poder. Tudo está na mão de Jesus. Porta representa possibilidades desse Jesus falar o seu evangelho. E ele diz que você tem pouca força, entretanto, guardastes a palavra e não negastes o meu nome. Cristo está dizendo o seguinte: olha, você é uma igrejinha, você é uma cidade fraca, você é uma cidade pequena, você é uma igreja que, comparada ao contexto das outras igrejas, você é uma igreja pequena, fraca, que posso dizer assim, financeiramente, mas você é uma igreja, você é uma cidade que não negastes o meu nome e guarda a minha palavra. Veja que Cristo está dizendo aqui uma coisa interessante. Não é porque a igreja é rica, não é porque a igreja é extremamente suntuosa, não é que uma igreja é extremamente linda em sua pompa, né? Bancos de última geração, instrumentos de última geração, equipamento de som, toda uma estrutura, as pessoas olham assim, vê aquela obra faraônica de igreja, mas não é porque a igreja é assim que é uma igreja que guarda a sua palavra. Muitas vezes, uma igrejinha pequena, num cantinho de bairro, onde é humilde, os irmãos ali são humildes financeiramente falando, mas ali preservam a palavra de Deus. Então, não significa que porque nós temos dinheiro, significa que a gente está na presença de Deus. Não. Muitas vezes aquela pessoa que está ali, não é? Sofrido, que luta todo dia, que a igrejinha está ali lutando para pagar as suas contas, mas ali a presença de Deus se faz presente. Não é? Então, Cristo está dizendo, olha, você tem pouca força, você é uma igreja pequena, mas, entretanto, você é uma igreja que guarda a minha palavra e não nega o meu nome. E negar o nome do Senhor Jesus era muito fácil na época da igreja primitiva. Porque o Império Romano, como eu já expliquei aos irmãos, colocava o seu poder militar para cercear a igreja. Os cristãos eram conhecidos como opositores. Os cristãos eram conhecidos como aqueles que eram inimigos do império. Então, ser uma igreja pequena, em um lugar extremamente
estratégico, onde muitos tipos de evangelho ali, pagão, eram pregados. O helenismo, os judaizantes, todo tipo de seita que existia naquela época, pregando fortemente. Mesmo assim, a igreja de Filadélfia permanecia fiel à palavra de Deus. E aí ele continua dizendo, verso 9: Eis farei de alguns que são da sinagoga de Satanás. E aí, pare aí um momento. Semana passada eu falei aqui sobre período interbíblico, período conhecido como silêncio de Deus. E a gente lembra que a nossa irmã Irene disse que na Bíblia dela tinha 1,5 páginas, né? Então, as editoras cristãs, antigamente, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, colocavam 4 folhas em branco para representar os 400 anos de silêncio de Deus. Mas nós sabemos que Deus nunca ficou em silêncio. Inclusive, até hoje, Deus fala com a sua igreja. Mas a ideia ali é que, naquele período, que era o período onde a igreja do Senhor estava, o povo de Deus estava no exílio babilônico, terminando o seu exílio babilônico, entrando o exílio, não mais o exílio, mas quando o rei Dário, o rei Ciro, derrubaram o império de Nabucodonosor e deu carta de liberar, né, o povo para voltar, né, sair da diáspora, voltar para Jerusalém, para Israel. O povo não voltou, né, se espalhou, mas aí o tempo foi passando, veio o império de Antíoco Epifânio, né, o império Seleucida, né, ali ele governou, conquistou Israel de novo, e naquele período ali, do período do exílio babilônico até a vinda do Senhor Jesus, nesses 400 anos aí, existiu a figura da sinagoga. Antigamente tinha-se o templo construído por Davi, na verdade, construído por Salomão, seu filho, né? Mas ali, quando houve a destruição do templo, o povo foi espalhado, era necessário que o povo, para adorar a Deus e para estudar a Torá, tivesse um canto para dizer assim, esse é o lugar onde nós vamos estudar a palavra. E nesse meio tempo surgiu 2 tipos de seitas, vamos dizer assim, 2 tipos de estudiosos, os saduceus e os fariseus. Além dos saduceus e dos fariseus, existiu a figura agora da sinagoga. Era o lugar onde o povo ia para estudar a palavra de Deus. Se você quisesse procurar um saduceu, fosse para o templo. Era aqueles que governavam e cuidavam do templo. Eles só aceitavam os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Já os fariseus não, que são os doutores da lei, esses eram que estavam estudando a palavra nas sinagogas. Então, esses homens, considerados estudiosos, doutores da lei, eles eram os guardiões da palavra. É como se hoje a gente tivesse o nosso Supremo Tribunal Federal, né? O nosso STF, eles são os guardiões da Constituição Federal. Eles são os doutores da lei, aqueles que interpretam a lei para aplicar no nosso cotidiano. E o fariseu era essa figura. Eles interpretavam a palavra, interpretavam a lei de Moisés para ensinar ao povo. E agora Jesus traz, e no período que Jesus vem, né, a esse mundo, ele bate muito de frente com os fariseus e os saduceus, né? Ele luta teologicamente com esse grupo, mas aqui Cristo vai dizer, no verso 9, que ele diz, eis, farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Veja que coisa séria Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que existiam judeus, e ele vai dizer que se dizem judeus, mas não são, né? Eram os judaizantes, era uma seita que existia na época, e esses doutores da lei ensinavam coisas que eram contra o ensino de Jesus. Eles ensinavam que era o cumprimento da lei. Eles diziam para o
o novo cristão que eles tinham que circuncidar-se. E Cristo vai dizer, olha, não há necessidade de circuncidar, né? Eles vão dizer que eles tinham que guardar o sábado. Eles vão dizer que a lei de Moisés era mais importante, que era necessário que somente os judeus iriam alcançar a vida eterna. Então eles pregavam um evangelho diferente daquele que Jesus pregava. E se dentro dessas sinagogas existiam pessoas que ensinam a palavra de Deus de forma diferente, isso se torna uma seita. E se é uma seita, são usados por Satã. Por isso que Cristo vai dizer, eles são sinagoga porque eles estão usando um lugar para ensinar uma doutrina diferente do que a doutrina que Jesus ensina. Cristo vai dizer para o seu povo, olha, se descer ainda que desça do céu um anjo, com um evangelho diferente desse, considere o quê? O quê? Anátema, considere maldito. Porque tudo que o Senhor, a Bíblia, esse livro que nós temos, ele é suficiente. Aí quando existe uma outra religião que nós temos aqui no nosso cotidiano, que diz que o livro dado por um homem em uma revelação espiritual, livro dos espíritas, ou também o livro dos mormons também, são seitas. Por quê? Porque pregam coisas diferentes do que aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Percebe que não há tanta diferença entre a igreja de Filadélfia e nós hoje? Nós somos todos os dias bombardeados por pseudo-evangelhos deixados por homens para nos tirar do caminho da palavra de Deus. Mas Cristo vai dizer, vocês precisam permanecer fiéis à minha palavra. Pode ter todo tipo de livro de autoajuda, pode ter todo tipo de livro de psicanálise, pode ter todo livro de psicologia, mas a Bíblia, ela é suficiente para nós. Eu já vi pregadores chegar no púlpito da igreja, passar todo o período da mensagem sem nem abrir a Bíblia. Algo está errado. Porque ele fala tudo, de filosofia, ele fala de sociologia, ele fala de economia, ele fala de todo tipo de estudo, mas não fala do evangelho genuíno. E que evangelho genuíno é esse? Que Jesus veio, desceu do seu trono, se fez como homem, o verbo estava com Deus, era Deus, e esse verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse homem chamado Jesus, que era 100% Deus, mas também 100% homem, sofreu, passou pelo caminho do Gólgota, foi ali morto, na morte de cruz, para garantir vida eterna aos seus filhos. E todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então é necessário que nós entremos e confiarmos para entrar na porta estreita. Porque estreito é o caminho que conduz o homem até a salvação. Poucos são que entram por ela. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o evangelho genuíno. O homem por si só não consegue chegar até Deus. O homem sozinho não consegue perdoar os seus próprios pecados. É necessário confessar, é necessário deixar o seu eu, se esvaziar de si mesmo e se encher do evangelho do Senhor Jesus. Esse é o evangelho pleno e necessário para nós. Mas hoje nós temos perdido esse conceito de evangelho. Os pregadores, os pastores falam mais de experiências de vida do que o evangelho de Jesus. Os pregadores hoje falam mais do homem, da necessidade do homem, da bênção para o homem, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que você pode, que você faz, que você vai chegar lá. E Cristo não está dizendo isso, Cristo está dizendo que nós precisamos permanecer fiéis. Olha aí para quem está perto de você e diz assim, seja fiel. Quem está entendendo diz amém. Então, quando Cristo vai dizer no verso 9,
que far-lhe-eis alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Cristo está falando dos judaizantes. E ele vai dizer: destes que a si mesmos se declaram judeus, mas não são e mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés, a conhecer que eu amo vocês. Veja uma coisa interessante. Os fariseus naquela época eram conhecidos como mestres. Eram conhecidos como professores. Cristo, quando ele vem, ele ensina um evangelho diferente do que os outros mestres estavam ensinando. Cristo chega para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês antes aprenderam que vocês tinham que cumprir toda a lei de Moisés, não foi isso? Agora eu vou ensinar, não um evangelho diferente, mas eu vou dizer a vocês que toda a lei de Moisés se resume a duas coisas: amar ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas. Acabou. Aí Cristo vai dizer: olha, vocês tinham antes aprendido que era olho por olho e dente por dente. Eu vou ensinar um evangelho diferente para vocês. Aquilo que os professores ensinavam, esqueça. Sabe o que você vai fazer agora? Quando derem na tua face, o que é que você vai fazer? Você vai dar a outra. Você vê o evangelho que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo: olha, vocês entenderam. Se pedirem para você andar uma légua, não anda uma só, não. Ande duas. Se pedirem um manto a você, não dê só um manto, não. Tire também a sua capa. Dê a capa também. Então, o evangelho de Jesus é um evangelho diferente. De andarmos na contramão. Aí Cristo vai também ser chamado de mestre. Cristo também vai ser chamado de professor. Só que no início do versículo, volta para o versículo 1. Veja que Jesus vai dizer no verso 1. No verso 7, perdão. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o que é santo, o que é verdadeiro. Cristo está dizendo: olha, eu sou o professor que é santo. Eu sou o professor que sou verdadeiro. Aí no verso 9 ele vai dizer: tem alguns aí professores que são mentirosos, que são, na verdade, sinagoga de Satanás. Não escute eles, escute eu que tenho a chave de Davi na minha mão, que sou santo e que sou verdadeiro. Mas que coisa linda Jesus está falando com a igreja, né? Dizendo: olha, você tem que dar ouvido ao verdadeiro, que sou eu, diz o Senhor Jesus. Não dê ouvido a esses que são mentirosos. E veja o que eu vou fazer com eles. Eu farei eles se prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amo, ou te amei. A ideia aqui não é a ideia que muitas pessoas pregam aí. Tem gente que prega o seguinte, tem até uma música que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, eles vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você vai estar no palco. Veja, né? A glória para o homem, a glória para a pessoa, né? Não é, quando Cristo está dizendo isso, que esses pseudo-professores, esses que são da sinagoga de Satanás, vão se prostrar e vão ver em vocês que eu amo vocês, não é a ideia disso, mas a ideia de que aquele que é fiel à palavra de Deus, esses serão vitoriosos. Esses que estão permanecendo fiel à doutrina, ao ensinamento deixado pelo verdadeiro mestre, no último dia, quando o Senhor Jesus vir, esses que são mentirosos, que são usados por Satanás para tirar você do caminho, vão ter que reconhecer que Jesus é o Deus da sua igreja. Vão ter que olhar e ver que Deus é verdadeiro, é fiel, Ele é Senhor. E que ama a sua igreja. Então, não é uma ideia de vingança, não. Mas é uma ideia de que toda língua, todo joelho vai se dobrar perante o Senhor e perante aqueles que permaneceram fiéis a Deus. E aí o texto continua. Verso 10.
Aí ele vai dizer o seguinte para a igreja de Filadélfia: olha, por que vocês guardaram a minha palavra? Por que vocês fizeram isso? Uma consequência, né? Um objeto direto, né? Olha, por que vocês guardaram? E a ideia de porquê aqui não é pergunta, mas a justificação, é a ideia de a consequência. Uma vez que vocês guardaram a minha palavra e a minha perseverança, também eu guardarei vocês na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Veja que coisa interessante. Cristo está dizendo, vai vir uma aprovação no mundo, vai ter um momento do dia mau, não vai? Todos nós aqui passaremos pelo dia mau. Enquanto estivermos aqui no mundo, consequentemente passaremos pelo dia mau. Mas Jesus está dizendo aqui, que se você for fiel à palavra dele e guardar a perseverança no nome dele, ele também vai guardar você no dia mau. O dia mau não vai chegar até você. Você passará o dia mau, porque Jesus é o que está cuidando de nós. Então ele está dizendo no verso 10, dizendo isso para a igreja de Filadélfia: já que vocês guardaram a minha palavra e a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E ele diz: conserva o que você tem. E a ideia no original aqui, conservar, é a ideia realmente de conservar a carne. Como é que se conservava a carne naquele tempo? Tinha geladeira no tempo de Jesus? Era dois jeitos. Ou com sal, que era o mais prático, era o mais acessível na época, e colocava lá. Ou era carne seca. Era o que Emerson está dizendo ali. Botava a carne no sol para secar. Tem gente que gosta, né? Que gosta de comer uma carne seca. É boa, né? Eu gosto de comer aquela sardinha bem salgadinha. Aquela ali que você come com espinha, com tudo ali, você crac. Hã? Cambimba, né? Hã? Pior sem ela? É verdade. Né? Mas veja, é a ideia ainda de conservar, né? De salgar ou de colocar diante do sol, para que o sol tire a umidade da carne e aquela carne possa se render ali por muito tempo. E quando Cristo vai dizer que está vindo sem demora, ele está dizendo: conserve o que você tem. Guarde com carinho, salgue, para que não se estrague. Coloque no varal ali no sol. Cuide, zele, preste bem atenção. Hoje tem a carne de sol também assim, né? Então veja. Por quê? Então veja, a ideia aqui é que nós precisamos guardar o que nós temos aprendido. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa a você: se nós não permanecermos firmes naquilo que a gente aprende, nós iremos sair do caminho. Se nós não nos permanecermos fiéis àquilo que nós aprendemos, nós iremos sair do caminho. Porque virá gente com uma doutrina diferente, e a gente vai dar ouvido, e sem perceber, a gente vai estar no mundo. Quando eu estava recente na igreja, eu adorava estudar a palavra de Deus, né? Lia muito, estudava muito, estava em todos os cultos, tal. E aí um belo dia eu fui para o trabalho e chegou um irmão lá e a gente fez um grupo de estudo, tinha uns 4 ou 5 pessoas de trabalho. E esse irmão chegou um dia no debate e disse assim: Jesus não é Deus. Aí eu disse: oxe, que história é essa? Jesus é Deus. Não, você aprendeu que Jesus é Deus, mas Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Isso faz sentido. Não é que faz sentido. Mas ele estava tentando, na entrelinha,
tirar a ideia de que Jesus era 100% Deus. Ele estava tentando colocar na minha mente que Jesus era subserviente a Deus, ao Deus Pai. Ele era como se estivesse abaixo de Deus. E isso eu entrei em parafuso, meu irmão. Eu entrei em parafuso. Fui para o pastor e tentava ler livro e dizer, meu Deus, porque é isso que ele estava tentando dizer, é aqueles pensamentos que são contra a teologia da Trindade. Nós cremos que Deus, ele é um só, ele é o mesmo que se revela para nós de formas diferentes. Se revela como Filho, um Salvador. Ele se revela como Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E ao mesmo tempo ele se revela para nós como Espírito, aquele que convence o homem do pecado, do juízo, que nos consola nos momentos tristes, que diz que nós estamos errados e que precisamos voltar para o caminho. Aquele que está ali derramando os seus dons, os seus talentos sobre a sua igreja. Mas não são três deuses. Entende? Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Por que eu trouxe esse exemplo que aconteceu comigo lá atrás? Porque ele veio com uma coisa tão forte, que se eu não tivesse alicerçado na palavra de Deus, eu tinha saído. Porque eu entrei em parafuso. Meu irmão, vai chegar gente que vai bater na sua porta e vai tentar trazer um evangelho, e se você der ouvido, se não tiver alicerçado, você vai embora. Quer ver um exemplo? Porque os testemunhas de Jeová só batem na porta de crente. Já parou para pensar? Se você disser que é crente, aí é que ele vai voltar na sua casa. Uma vez Paixão deixou a turma entrar, não foi, Paixão? Já cortou, né? Muito bem. Meus irmãos, a gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar alerta. Guardando, conservando aquilo que nós temos. Porque senão, vai embora. Quer ver uma coisa hoje que aconteceu? Com Paixão também. Eu estava lá no gabinete. Estava ali no gabinete. E aí chega Paixão com uma jovem embriagada aqui. A jovem estava embriagada. E aí, o Paixão bateu e disse... Ela estava aqui, foi? Estava ali no cantinho, né? Mas ela não foi lá no gabinete? Você não levou ela lá no gabinete? Pronto, ela disse que ia falar com o pastor. Aí Paixão foi lá e levou ela para falar com o pastor. Aí ela chegou, né? Aí Paixão disse, pronto, ela aqui, pastor, vou deixar ela aí para falar com o senhor. Disse, não, você vai ficar aqui. Vai deixar eu sozinho aqui. Tu ia me deixar numa enrascada, Paixão. Aí ela, tá aí, pastor, ela quer falar contigo, vou deixar o senhor à vontade com ela. Eu disse, não, você vai ficar aqui. Sozinho com ela eu não falo, não. Né? Mas veja, tem que estar alerta. Tem que estar. Porque a questão não foi Paixão. A questão é quem estava por trás daquela mulher. Ela está ali no gabinete, eu e ela sozinha, ela sai gritando aí que eu fiz alguma coisa com ela. Daqui que explica que batata doce não é batata inglesa. Meu amigo, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. Então, você precisa estar alerta. Porque vai chegar pessoas para você, para tirar você do caminho. A nossa luta não é contra a pessoa, contra a carne, contra o sangue, mas é quem está por trás. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vamos avançar para a gente terminar. Diz assim, 12, né? O 11, né? No final do 11, para que ninguém tome a sua coroa, né? É a ideia que eu disse, se você não conservar, se você não permanecer fiel, vai chegar alguém, vai levar, vai tomar a sua coroa. Ao vencedor, vou beber um pouco d'água aqui. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Guardarei também sobre ele o nome do meu Deus. Vamos dividir esse versículo em dois. É muito interessante esse versículo.
A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus tem a chave na mão. Não foi isso que a gente viu no começo? E a chave representa o quê? Autoridade. A segunda coisa é a porta aberta. A porta representa o quê? Possibilidades, oportunidades do evangelho ser aberto ao mundo. Veja bem, veja o que Cristo está dizendo. Praticamente, Cristo está dizendo o seguinte: eu tenho uma chave na minha mão, essa chave que abre e ninguém fecha, e eu tenho ali em Laodiceia, ou em Filadélfia, uma porta aberta. Cristo está dizendo: eu tenho autoridade para que o meu evangelho seja espalhado para o mundo todo e ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Porque sou eu que abro e sou eu que fecho. Porque a chave está comigo. Então o evangelho do Senhor está aí sendo pregado. Satanás não consegue impedir que o evangelho de Deus seja pregado. Não consegue. Porque Jesus tem a autoridade. Então é a chave, é a porta. E nós temos o terceiro ponto aqui, que é a coluna. A coluna do templo, do santuário. E aqui tem um contexto histórico acontecendo aqui. Porque no ano 17 depois de Cristo, no ano 17, a cidade, né? A cidade de Filadélfia, ela sofreu com um terremoto, né? Até hoje aquele lado de lá sofre com terremoto, né? De vez em quando tem uns terremotos bem... E naquela época não era diferente. E a cidade de Sardes, junto com a cidade de Filadélfia, foi destruída fruto daquele terremoto. Inclusive, a cidade de Filadélfia era administrada pela cidade de Sardes. Sardes era tão forte militarmente e financeiramente que administrava a Filadélfia. E aí, com aquela... Então, era muito comum as pessoas não fazerem residência naquela cidade. Muitas delas moravam fora da cidade. Por quê? Porque a qualquer momento vinha um terremoto e derrubava a casa. Então era muito comum as pessoas construírem a casa e ter rachadura e a casa cair por causa dos terremotos. Cristo está utilizando aqui, dizendo o seguinte: olha, aquele que vencer, eu vou fazer coluna do templo, do santuário do meu Deus, e dela não sairá. É como se Cristo está dizendo: ainda que venham os terremotos, ainda que a terra treme, se você permanecer fiel, você não irá cair. Porque você será templo, você será ali coluna do santuário de Deus. Então a coluna é aquela que sustenta. A coluna aqui é aquela que está sustentando. Não é a viga. A viga leva todo o peso, distribui o peso para a coluna. Então quem está alicerçado ali em Jesus, ainda que a terra estremeça, permanece firme na presença do Senhor. Então, neste ano de 17, a cidade caiu e foi reconstruída já pelo imperador Tibério César. E Tibério César mudou o nome da cidade de Filadélfia e colocou o nome da cidade de Nova Cesareia, em homenagem a ele mesmo, Tibério César. Então, o nome da cidade ficou Nova Cesareia. Então, se você ver o texto vai dizer o seguinte: ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Cristo está fazendo outra figura de linguagem aqui, dizendo o seguinte: mudaram o nome da cidade para Nova Cesareia. Se você for fiel, eu vou mudar o nome de você para Nova Jerusalém. A cidade do meu Deus. Não uma cidade material, mas uma cidade que desce do céu, uma cidade que é das mansões celestiais. Então, Cristo está fazendo duas comparações à questão histórica da cidade. Primeiro, com os terremotos. As coisas que abalavam ali a cidade. A cidade normalmente caía por terra.
Cristo está dizendo, se você permanecer fiel à minha palavra, eu vou fazer você coluna do templo do meu Deus. E daí nunca vai sair, não vai cair. Além disso, assim como mudaram o nome da cidade para Nova Cesareia, em homenagem ao imperador Tibério César, eu vou colocar na minha igreja o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Não sei se você entendeu. Cristo está dizendo, se você for fiel, eu vou mudar o seu nome. Mas eu não vou mudar para qualquer nome, eu vou botar o nome do meu Deus afixado em você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz, sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Isso é uma coisa interessante, porque o judeu, o povo de Deus, tinha a prática de mudar nomes. Mudar o nome, né, das pessoas. A gente vai ver que durante toda a história da Bíblia, a gente vai ver pessoas que têm o nome mudado. Alguém pode citar algum exemplo? Como é? Para Paulo, né? Saulo para Paulo. Quem? Abrão foi para Abraão. Jacó foi para quem? Israel, né? Jacó mudou para... Qual era o nome de Jacó, o significado? Enganador. Jacó era aquele que enganava. Enganou o seu irmão, né? Pelo prato lá de comida. Deus foi lá e disse, agora eu vou te dar um novo nome. Tu não vai mais chamar Jacó, enganador, mas vai chamar agora Israel, né? Então, era o hábito das pessoas, daquele povo mudar o nome. Inclusive o nome de Josué também foi mudado para Josué, né? Teve outros nomes. Sandra falou um aí? Sarai foi para qual? Sara, né? Então, era um hábito das pessoas, né? E normalmente mudavam se o primeiro nome tinha um significado ruim, ou tinha um significado que não trazia uma coisa interessante, porque eles acreditavam que o nome trazia, o nome que a pessoa carregava era como a sua vida seria traçada durante toda a sua vida. Por isso eles mudavam o nome no meio do caminho, não é? Aí Cristo está dizendo agora, eu vou mudar o teu nome. O nome que eu vou te dar é o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então todos nós somos a Nova Jerusalém de Deus. É o que, irmão Benha? Veaco, é? Engana do mesmo jeito, né? Amém, meus irmãos? Então, nós vencemos aí a igreja, o estudo da igreja de Filadélfia, uma igreja que só teve elogios, uma igreja que hoje está também localizada na região da Turquia, que tem o nome, veja que mudaram o nome de aquele que ama o seu irmão, né? Philos, amor, Filéu, né? Representa amor, amor de irmão. Mudaram para Nova Cesareia. Aí Cristo vai lá de novo e diz para aquela sua igreja que não se deixa corromper, eu também vou mudar o teu nome. Tu agora será Nova Jerusalém. Então, que Deus possa aplicar a sua palavra.